Bora explicar isso aqui, a polêmica. Vocês adoram polêmica, né? Me pediram a rodo esse assunto lá no Instagram e nas outras redes sociais. Vender milhas é proibido ou não é proibido? Vídeo direto ao ponto, sem enrolação e sem edição, do jeito que vocês gostam. Sintam-se à vontade aqui na aba capítulos para pular para o momento do vídeo que mais fizer sentido para você. Você que está chegando aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, vou resumir. Só saíram algumas poucas notícias, não foram muitas, em alguns portais que não são assim gigantescos, tá? Então a gente não pode dizer se é de confiança ou não, com uma matéria meio sensacionalista, dizendo que a partir de agora, por causa de uma situação pontual lá na justiça que saiu para uma pessoa, significa que está expandindo para todo mundo. Que na teoria, uma pessoa lá na manchete foi proibida agora de vender milhas e que isso vai se aplicar agora para todo mundo do mercado. Em resumo, foi isso que aconteceu, tá? Para não entrar muito no mérito, porque senão vou acabar fugindo do vídeo. Mas calma que eu vou explicar tudo aqui, tá? Então, primeira coisa que eu posso dizer dessa matéria, não foi exatamente proibindo a pessoa de vender milhas, não foi necessariamente isso. Foi uma situação relacionada à questão de que a pessoa queria não seguir a regra do regulamento. Exemplo, tem uma limitação de CPF para Tudo Azul de 5 emissões que você pode fazer. E depois disso você não pode emitir para terceiros sem ter que excluir o beneficiário e adicionar um novo e só poder vender uma passagem ou emitir uma passagem para essa pessoa após 60 dias. Essa é a regra, por exemplo, hoje do Tudo Azul. E calma, se você não entende nada de limitação de CPF, temos um vídeo aqui em cima nos cards, é só assistir lá que você vai entender tudo. E o que essa pessoa queria? Queria não precisar mais seguir essa limitação de CPF. Então, exemplo, se eu quisesse emitir passagem para 20 pessoas, que eu pudesse, sem ter essa limitação dos 5 que eu acabei de mencionar. Basicamente, era isso que a pessoa queria, tá? Então, foi isso que ela está sendo impossibilitada de fazer a partir de agora. Ela não pode extrapolar ali a limitação de CPF estabelecido pela companhia aérea. O que aconteceu foi isso e foi específico de uma pessoa. Não é uma coisa que vai se expandir para todo mundo. Que a partir daquele momento que aquela pessoa foi julgada lá e que teve essa resposta, vai valer para todo mundo. Não é assim que funciona. Inclusive, isso foi julgado lá no tribunal de Santa Catarina. Então, foi de uma região também específica. Então, contextualizei aqui só para vocês entenderem o que está acontecendo. E aqui também já vou de quebra colocar um vídeo aqui em cima para vocês nos cards, onde a gente explica como você pode se adaptar a essa questão da limitação de CPF do Tudo Azul, tá? Que muita gente me pede também, então eu vou colocar nos cards aqui e também no comentário fixado para facilitar depois nos estudos de vocês. Então aqui eu vou pegar também a resposta para essa questão que eu acabei de exemplificar, o que foi que aconteceu, e dessas notícias polêmicas que estão sendo divulgadas aí a rodo. Vou trazer a opinião de 2 advogados especialistas na área, o que eles explicam de fato o que foi que aconteceu. Então, vamos lá. Primeiro, falar aqui do advogado Vitor Pontes Lemes, que está aqui, ó, as redes sociais do escritório deles, caso você queira seguir, beleza? E vamos lá, o que ele falou? Trata-se de uma decisão específica de um processo. Não possui efeito vinculante, que é basicamente efeito vinculante, não sou especialista da área, tá? Mas efeito vinculante tipo, não passa, não transmite, não contagia para todo mundo, entendeu? Então não vai valer, por exemplo, se valeu pro Joãozinho, não vai valer pro Felipe e pro André? Não. Só para essa pessoa. Então isso que ele quer dizer com não possui efeito vinculante, trazendo para o vocabulário do povo. Segundo, essa decisão não é novidade. Ainda existem muitos juízes que entendem que milhas não são comercializáveis, assim como existem vários juízes que acreditam que são. Da mesma forma como também existem muitos juízes que entendem pelo caráter patrimonial delas, a exemplo de diversas notícias que foram vinculadas anteriormente acerca da penhora de milhas, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês sobre isso, tá? Portanto, não há motivo para alarde até o momento. Seguimos firmes na luta com fundamentos jurídicos e legais quanto à legalidade na comercialização das milhas, tá? E outra pessoa aqui também, o Rodrigo Alvin, publicou aqui nas redes sociais dele um vídeo muito bacana, depois se quiserem consultem lá no perfil deles, e tá aqui ó, o que ele falou. Em ação ajuizada em São Paulo, no caso foi em Santa Catarina, talvez ele tenha errado aqui, uma ação que buscava declaração de nulidade de cláusulas do regulamento Latam PES que vendam comercialização de milhas, foi julgada improcedente, ao fundamento de que as cláusulas não eram abusivas, pois não limitavam o direito do autor, mas apenas, foi o que eu falei, não limitava a possibilidade dele vender, apenas limitava, apenas buscava fidelizar os participantes do programa e não terceiros. O autor recorreu da sentença. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu acho que é Santa Catarina, tá? Manteve a sentença afirmando que o autor infringiu as novas regras do programa de fidelidade com relação à limitação de CPF.
Não há ilegalidade em sua suspensão e posterior desligamento da plataforma. Muitas pessoas ficaram desesperadas com as notícias que saíram da mídia após esse julgamento. Ponto muito importante: saibam que decisões contrárias sempre existirão no Poder Judiciário. Isso faz parte, é normal. Eu acho que essa decisão está certa? Não. Tenho fundamentos legais e constitucionais para questioná-la? Sim. Existem diversas outras decisões declarando legal a venda de milhas? Sim. Então, não se assustem com a alarde da milha. Vender milhas continua sendo constitucional e legal. Vender milhas é e continua sendo legal. Daí saiba sempre sobre seus direitos e tal. Aí aqui embaixo ele completou. De início, cabe ressaltar que o programa de fidelidade oferecido pela Reflete reflete, sem dúvida alguma, o fornecimento de atividade no mercado de consumo mediante remuneração. Não configura mera cortesia da companhia aérea. O que ele está querendo dizer, trazendo pro povão aqui? Que você não é um benefício que você ganha. Simplesmente eu estou aqui e cai minhas milhas. Não, você está adquirindo elas a título oneroso. Você, de fato, está comprando essas milhas de alguma maneira. Tá? Então ela não vem de graça. É isso que ele está querendo dizer. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Colendo Superior Tribunal da Justiça. Enfim, eu não sei se escreveu certo. Ora, é sabido que os pontos passíveis de troca por utilidades futuras consistem em produtos que possuem valor patrimonial intrínseco, tanto que a gente declara no imposto de renda. Dado que, quando não são diretamente alienados e comercializados nesse formato, ainda o são de forma indireta. Como, por exemplo, se eu vou comprar esse AirPod e ganhar 10 milhas por real gasto. Só que, geralmente, esse AirPod lá, a promoção, vai estar custando 1.500 e no mercado geral está sendo a 1.300. Então, é como se eu tivesse os pontos que eu vou ganhar, que são 10 pontos por real gasto, é como se eu tivesse um custo da diferença disso aí, então R$200, entendeu? Do preço que ele está sendo negociado no site de milhas para o preço real de mercado, entendeu? Então é como se, de certa forma, você está comprando aquelas milhas, tá? Mesmo nesse sentido, você não está comprando diretamente, mas de forma indireta você tá? Então, desta maneira, a conclusão não há senão a de que o contrato de adesão em exame é cumulativo e oneroso, no qual há um mútuo benefício entre ambas as partes, sendo ingênuo em pensar que se refere à mera liberalidade do programa de fidelidade. Aí aqui está uma decisão do tribunal que ele trouxe, tá bom? E aqui ele explicou que não era de São Paulo, era de Santa Catarina, igual eu falei lá, que provavelmente ele tinha cometido esse erro, beleza? Então, vamos lá, vamos direto ao ponto agora para vocês entenderem. Desculpa estar mexendo a tela aqui, tá? Mas vamos lá agora direto ao ponto. Primeiro, não tem efeito vinculante, então essa regra não passa a valer para todo mundo, tá? Então, continua, entre aspas, continua tudo normal. Milhas são considerados bens para a Receita Federal, então, inclusive, você declara no posto de renda. Até joguei no Mestre Google, né? Milhas são consideradas bens? Sim, apesar de não termos regulamentação acerca do tema, é recomendável a declaração de milhas no imposto de renda. Isso porque as milhas são consideradas um bem no ponto de vista da Receita Federal, sendo possível obter descontos e realizar compra e venda. Ponto. Então tá explicado aqui que, inclusive, você declara no imposto de renda. Tá bom, pessoal? A pessoa que queria poder vender além da limitação de CPF. Então foi uma situação que a pessoa queria extravasar, né? Ou ir além do limite lá que a própria companhia aérea fazia pra gente. Então a questão da limitação, ele queria não ter a limitação. E eu já alerto para vocês aqui que várias pessoas que me passaram as informações, inclusive, têm uma liminar judicial para comercializar milhas sem a limitação de CPF. Então, em resumo, a gente chama isso de conta com liminar, que basicamente ela pode emitir passagem para terceiros à vontade. Não tem essa questão da limitação de CPF. Então a gente pode ver que existem pessoas que possuem essa liminar, tá? A própria Latam vende, isso não vale só Latam, todas as companhias aéreas e programas de fidelidade do bancão, eles mesmos vendem milhas e vendem pontos. Então, como eles fazem isso se está proibido, tá? Ou se eles mesmos proíbem? Entendem que tem uma grande incoerência aí? De acordo com a própria lei, não pode proibir alguém de vender algo que foi adquirido de maneira onerosa. Então, vocês muito bem sabem, acompanham o canal aqui. Se você não acompanha, já se inscreve para estar por dentro de tudo isso, relacionado a milhas, cartões e viagens. Mas, cara, a gente compra as milhas. Tem um valor que você paga por aquilo. Então, de acordo com a própria lei, não existe essa proibição de você vender algo que foi adquirido de forma onerosa. Não tem nenhuma lei, nem nada do gênero impedindo a comercialização de milhas, então não é ilegal. E existem várias outras decisões da própria justiça dizendo que pode, inclusive, penhorar milhas. Então, a pessoa que é devedora, vai lá, eu que
preciso receber esse dinheiro dessa pessoa devedora, eu posso pegar essas milhas da pessoa como um valor, tá? Então repara que tem um valor e pode inclusive ser retirado, tá? Então aqui tem várias decisões, ó, desembargador do tribunal lá autoriza a penhora de milhas, aí outra aqui, milhas aéreas têm natureza patrimonial, conforme a Conjur lá falou nesse site, justiça, esse aqui é super recente, ó, justiça penhora milhas de Felipe não sei o que acho que é um piloto, né? Então, mais um exemplo aí na prática que reforça cada vez mais que as milhas elas são consideradas bens adquiridos de maneira onerosa, portanto você pode fazer o que você quiser com as suas milhas, tá, pessoal? Então, calma o coração, a reflexão que eu gostaria de trazer aqui é que a gente tem que ficar de olho, tem que continuar monitorando, tem que ficar observando, porque se a gente começar a observar que está tendo um monte de liminar não, mas a companhia aérea com os programas de fidelidade ganhando vários casos aí sim a gente tem que começar a ficar preocupado que possivelmente pode acontecer uma mudança, pode de fato acontecer uma regulamentação do mercado que pode ser tanto boa quanto ruim, a gente não tem como prever o futuro, tá? Então tem muita coisa para rolar ainda, mas o que eu acho que é importante de qualquer maneira é a gente manter a observação, manter a vigilância, ir acompanhando para, obviamente, se um dia acontecer qualquer eventual coisa de verdade e passar a ser lei determinada coisa ou se tornar ilegal de fato, aí sim a gente passar a seguir as regras conforme o jogo funciona, tá bom, pessoal? Agora sim, se gostou do vídeo, se inscreve, comenta aqui a sua opinião a respeito do tema. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo aqui do canal.